Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse podcast ele foi criado pela Eletiva e hoje ele se chama Além do Guia e a gente está gravando aqui do Colégio Estadual Érico Veríssimo. E eu gostaria de apresentar para vocês as nossas convidadas. Andréia, da Pé Vermelho Expedições, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Eu sou a Angélica Bastiani, sou turismóloga formada na área, agradeço também o convite de todos os alunos. Eu me chamo Helena e eu sou a apresentadora. Eu me chamo Stephanie e eu vou fazer as perguntas para elas. Bom, meninas, antes da gente começar com as perguntas e tudo mais, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais, quem são vocês, o que vocês fazem, como vocês movem o turismo aqui na cidade de Faxinal. Então vamos lá. Bom, Andréia, né? Então eu faço parte de uma agência de turismo, tá? Que é familiar, inclusive. É o meu marido e a minha filha, Marco Antônio e a Júlia. A Júlia cuida da área da publicidade, do marketing. E o Marco Antônio é o guia, juntamente comigo. Nós temos formação de guia nacional e internacional também. Eu sou formada em biologia, sou pedagoga também. Trabalho em escola também. E a gente tem, voltado para o turismo, né? Como que a gente começou, vamos colocar assim rapidinho, né? O que é a Pé Vermelho Expedições, primeiro o pessoal entender. A gente começou com a ideia de amar a natureza, amar os passeios, entender a importância de você estar com uma atividade de lazer em meio à natureza, em meio aos amigos, tá? Que o turismo lhe proporciona isso. Visando isso, a gente começou a entender que quem tem um carro gostaria muito de sair andando pelas estradas, passear, conhecer lugares e roteiros. Porque o que traz o turista aqui é um veículo. A gente falou, bom, então vamos começar a fazer passeios de turismo off-road, que off-road é fora de estrada de rodagem, né? E 4x4, geralmente o carro tem que ter um 4x4 que ele proporciona maior estabilidade, maior conforto e correto a andar nesses terrenos, né? Bem, enfim, estamos aí então já há 7 anos proporcionando passeios, fazendo roteiros em toda a região do Paraná. Temos roteiros aqui em Faxinal, a cidade de vocês é incrível, já há muito tempo a gente já se conhece, e não só no Paraná, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, é mais o Sul. Agora a gente já começamos lá para Minas, para a Serra da Canastra e tudo mais. Mas, falando aqui da nossa região, falando um pouquinho mais próximo, Faxinal, né? Vocês vocês estão dentro de um município que tem tudo para despontar muito mais ainda no turismo. O que falta? O que falta para a gente despontar no turismo? O que o turismo traz para a cidade? Traz renda, e uma renda muito boa, traz o bem-estar, traz conhecimento. Você tem que entender o potencial do turismo primeiro. E nós, tanto a nível de Paraná, não vou ocupar Faxinal, né? A Angélica está aqui, da luta dela, é a cabeça das pessoas. Agora nós estamos engatinhando para as pessoas entenderem o quanto o turismo é importante para a nossa vida. A gente precisa ter momentos de lazer. E como? Tem que ter um turismo organizado, tem alguém ofertando para você, né, um local bacana de alimentação, de hospedagem, e tem que ter os atrativos naturais. Olha só, Faxinal tem tudo isso. Faxinal hoje tem uma cadeia de cachoeiras maravilhosas, com acessibilidade, com estrutura, né? Não todas, mas a maioria dos lugares, assim, para receber turismo já tem uma estrutura feita. Então, o que falta? Aí tem que entrar nesse conjunto, tá? Divulgação, abrir a cabeça dos empreendimentos para estar sempre melhorando a receptividade com os turistas, o que ofertar para o turista, o que criar de novo para o turista, porque às vezes os turismos aqui em Faxinal, o pessoal de Faxinal vai visitar os empreendimentos, mas eu quero trazer mais, eu quero lotar meu empreendimento no final de semana, mas como é que eu faço isso? Como
como que eu atinjo? Eu preciso ter um diferencial. Eu tenho uma cachoeira linda, vou divulgar ela. Mas eu tenho que trazer alguma coisa para o meu turista vir comer. Então, o que eu vou criar? Vou criar um prato diferenciado, uma coisa mais caprichado mesmo, que vai chamar atenção, que daí alguém lá de Londrina, lá de Apucarana, falou, ó, lá em Faxinal, tô sabendo aqui que tem um lugar lindo, que eles servem lá um prato aqui maravilhoso com tomate. Uma geleia, com não sei o que, como já tem aí a Cachoeira da Fonte, né, lá do sítio Santo Antônio, né, que oferece. Eles são hoje referência também, né, do turismo. Por que será? Então, o que foi criado? Tem que envolver carinho, atendimento, trabalho. Então, aí vai. E o turismo, gente, agrega muito recurso. Hoje, se você for estudar turismo, ela já pode falar, né? É um dos ramos que mais está crescendo no Brasil. O pessoal já mudou a ideia de que vamos fazer turismo, vamos lá para o litoral, Antonina, as praias ou Foz do Iguaçu. Ótimo ir lá, perfeito. Mas é muito mais que isso. O Brasil é muito mais lindo. Nós temos muita coisa linda, só não temos fama. E a fama é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Não pode ser jogada ao ar. Tem que ser trabalhada com amor, com respeito. Entender tudo isso. E o turismo é isso. E vocês estão aqui para fazer esse papel, tá? Basicamente seria isso. Acho que eu falei demais já, né? Vou passar para a Angélica. Bom, eu sou Angélica Bastiani, sou formada em turismo. E por que eu me formei em turismo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas você se formou por quê? A minha história com o turismo é muito antiga. Ela começou em 2007, quando eu comecei a faculdade, escolhi fazer esse curso. Por quê? Porque mediante do potencial que Faxinal tem com os atrativos, que são mais de 100 cachoeiras, todo esse potencial, toda essa estrutura, eu falei, bom, Faxinal tem tanto potencial, por que não eu me profissionalizar na área para a gente mudar essa visão? Porque eu nasci aqui, eu cresci aqui e eu quero trabalhar aqui. Então foi aí que eu acreditei. Além de ser formada, eu tenho pós em gestão de eventos também, que é um outro segmento de turismo, que é uma área que Faxinal tem muito campo também, está iniciando. E eu falo para vocês que Faxinal é um bebê ainda no turismo, está começando. E, bom, hoje eu sou mãe, sou empreendedora, já fui empresária, já trabalhei como secretária, já estive como secretária na pasta de turismo. E conseguimos fazer um trabalho bem bacana, plantar uma sementinha, e eu quero parabenizar vocês por esse podcast, por essa iniciativa, porque eu falo que vocês vão colher os frutos amanhã, né? Então, assim, o turismo nada mais, nada menos é que o quê? Eu falo que é que nem plantar árvore. Você planta uma árvore hoje, mas essa árvore vai colher frutos, ela vai crescer, se desenvolver, vai criar suas raízes daqui 30, 40 anos. E o turismo é assim, exige planejamento, exige muito trabalho, muita dedicação. Não é algo que você trabalha em 5 anos. Você está há quantos anos na área? 6 anos. 6 anos empreendendo com o turismo. Eu estou trabalhando com o turismo, vamos dizer assim, desde 2011. Nós estamos em 2025. Quanta coisa já aconteceu? Quantos empresários, empreendedores, pessoas já surgiram no turismo? Não estou falando só de Faxinal, mas assim, a nível da nossa região, do nosso potencial. Então, assim, eu acredito muito. Eu espero que vocês que estão estudando, que estão nessa fase, estão cursando o agronegócio, vejam que o agronegócio, ele tem tudo a ver com o turismo, tudo a ver mesmo. Anda muito de mãos dadas, assim. Eu acho assim que é um momento ímpar que a gente está vivendo na nossa cidade, ter alunos buscando entender sobre o turismo. Porque quem sabe, lá no início dos anos 2000, quando o turismo teve um boom, eu não sei se vocês sabem dessa história, quando o turismo, a cidade lotou, acabou água, acabou luz, enfim, não tinha demanda, quando o turismo começou aqui em Faxinal. Quem sabe se lá atrás o pessoal tivesse se preparado, hoje o turismo de Faxinal ia estar muito diferente. Então, assim, eu acredito bastante, espero que os meus filhos vivam desse turismo, eu espero que as pessoas visualizem o turismo, como a Andréa falou, é uma indústria, né? É uma empresa. E é a maior indústria limpa que cresce no mundo.
ela depende apenas de pessoas. E eu falo que pessoas precisam de pessoas. Então, assim, eu acho que em Faxinal a gente tem hoje tudo para estar crescendo, continuar crescendo, né, no turismo. E é isso. Bom, meninas, a gente vai fazer a nossa primeira pergunta para vocês. Angélica, começando com você. Vamos lá. Como ex-secretária do Turismo, qual era a principal visão da gestão para Faxinal como um destino turístico? Bom, o que acontece? Vamos lá, vamos falar da parte prática. Como eu falei, pessoas precisam de pessoas. E as pessoas precisam hoje, aqui em Faxinal, vamos falar nível Faxinal, entender que é um negócio que precisa ser investido. E na época, precisa ter a continuidade. Hoje, o que falta aqui em Faxinal? A continuidade do trabalho do turismo. Não levar para o lado pessoal, levar para o lado que o turismo é um negócio. Então, se eu comecei o trabalho, e como o turismo leva muito tempo para começar a ter os seus frutos, essa continuidade do trabalho. Então, vamos lá, o que é importante? Planejamento. E o que eu visualizava na época, vamos falar 10 anos atrás, 2015, quando foi assim, a primeira fase que Faxinal teve a Secretaria de Turismo com uma pessoa da área de turismo, uma turismóloga, um turismólogo, um estagiário. Isso foi um marco muito importante para Faxinal, porque as pessoas começaram a ter outra visão. Então é importante planejamento estratégico, um master plan a longo prazo. Não é a longo prazo de 4, 5 anos, é um master plan a longo prazo de 30 anos, nós estamos falando. E qual que era a minha ideia? E eu acredito muito nisso hoje. Independente de quem estiver nas cadeiras ou o empresário que estiver no setor, as pessoas precisam entender que se hoje, em Faxinal, chegar 40 ônibus com 40 pessoas, nós temos estrutura? Eu vou devolver essa pergunta para vocês. Nós temos estrutura hoje para hotel, restaurante, lanchonete, empreendimento para visitação para 2.000 pessoas? Então, vocês entendem agora a importância, assim, planejamento. Não é só planejar, colocar no papel. É mão na massa. É união de pessoas. Então, assim, nós temos que nos preparar, por quê? Hoje, por que eu tô falando de 40 ônibus? O marketing tá aqui, ó, na palma da nossa mão. É um clique, é uma curtida, é um like. Se viralizar, e eu espero que viralize, se começarem a chegar carros, pessoas, enfim, nós vamos estar preparados. As farmácias, os postos de gasolina vão estar preparados para dar informação? Para indicar quem é o condutor local, quem é a propriedade que está recebendo pousada, vai ter guias disponíveis? Nós temos essa demanda? Então, por isso que é importante essa questão do planejamento, porque não é uma fatia do bolo. Eu falo que o turismo, ele trabalha com toda a cidade. Ele não vai envolver só o turismo em si, a natureza. Uma propriedade, um empreendimento. Isso. Tem que haver uma, né? 2.000 pessoas chegando em Faxinal. Mais uma pergunta que eu vou devolver para vocês. A nossa saúde está preparada para atender a nossa demanda? Porque nós temos a demanda do município, a demanda de visitação. Então, isso é muito importante. Por isso que eu acredito a importância desse planejamento. E esse planejamento não adianta ser feito isoladamente. A secretaria sentou, montou um plano lindo, vamos fazer. Depende do empresário, depende do senso comum, depende de vocês, depende de toda a cidade. Então, eu acredito muito nisso. Agora a segunda pergunta. Quais são os maiores desafios e as maiores oportunidades para o turismo regional hoje? Vamos falar de regionalização de turismo. Nós duas? Quer começar? Começa você. Não, tem uma pergunta, já vai emendando na outra, e eu vou complementar muito o que a Angélica falou, e assino embaixo tudo que ela falou, que o maior desafio hoje, para nós, enquanto agência, é o preparo dos lugares. Porque potencial de natureza, por exemplo, eu tenho um empreendimento ali
que tem uma cachoeira linda, ou tem um cânion maravilhoso, ou tem uma visão, tem algo diferente ali, tá? Um monumento natural que a gente fala, né? E aqui Faxinal tem muito. Mas o turista, gente, ele não vem só para ver aquela cachoeira. Ele vem pensando na comida, na hospedagem. E aí, hoje, o boca a boca que a gente fala é muito importante. Então, se lá atrás, igual ela falou, Faxinal tivesse se reorganizado com mais hotéis, mais pousadas, mais restaurantes, mas com qualidade de atendimento, preparado às pessoas, para as pessoas entenderem que Faxinal é um município com potencial enorme no turismo, todo mundo saía ganhando. E hoje o maior desafio é entender que todos precisam pensar juntos. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A cidade de Prudentópolis, aqui no estado do Paraná, e a cidade de Três Itilhas, 2 exemplos, lá em Santa Catarina. Nós temos um roteiro nesses 2 lugares. O que acontece em Prudentópolis? A cidade toda respira turismo, a cidade toda, todo mundo cuida do seu jardim, todo mundo cuida da calçada, a prefeitura faz toda uma decoração voltada ao ucraniano, porque lá é a cidade mais ucraniana do Brasil. Onde você olha, tem traços ucranianos. Você vai no restaurante, lá tá comida ucraniana, escrito em ucraniano, a pessoa tá vestida ucraniana, ela tá recebendo você e falando um pouco da cultura, porque o turismo não é só você sair ao ar de um lazer e respirar a natureza. O turismo é conhecimento, é troca de ideias, conhecer pessoas, amizade, sair da sua caixinha, sair daquela página onde você está no teu livro chamado Vida e saber que ele tem um monte mais de páginas para você procurar. Então o turismo te abre, te traz conhecimento, te traz tudo para quem é o turista. Mas para isso, a pessoa que vai até o local, ela vai com aquela empolgação. Ela chega lá, ela vê uma cachoeira linda, aconteceu muito. Mas aí, cadê o lugar para almoçar? Vixe Maria, ali tava mal, tinha só uma comidinha, tava sujo, banheiro e tal, não deu, nossa, ficou má impressão, pronto, a pessoa não volta mais, põe na rede lá, não é legal não, gente, não vai não. Entendeu? Então, a cidade toda, quando você chega, tem um portal enorme, Prudentópolis, a capital ucraniana, aí tem tudo decoração ucraniana. As igrejas terras das cachoeiras gigantes. Onde você vai, as pessoas estão preparadas, já estão informadas, as crianças falam ucraniano, as crianças entendem a importância da cidade ser uma capital ucraniana. Então, se você chegar qualquer um na rua lá, onde fica tal lugar, é assim, 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 nós estamos aqui, sejam bem-vindos, sabe? Aí já tem lá 4, 5 restaurantes preparados para atender, com comida típica, tudo certinho. Tem hotéis todos preparados para atender. Hoje, se chegar uma demanda lá, que eu estava perguntando, né, de 300 turistas, eles atendem no dia, tá? Que para eles estão cada vez mais aumentando. Por quê? Então, o turismo, todo mundo entende. O setor público, que vai trabalhar para aquilo ali, aquela cidade ser conhecida, e todos os comerciantes ganham. A mulher que faz o guardanapo lá, que faz um desenho ucraniano, não vence. A outra que trabalha lá, que faz um trabalho com pinhas, não vence. Ela falou lá, eles têm muitas pêssegas, que é aqueles ovos, né, decorados, não vence fazer. É renda. A pessoa vive muito bem. A pessoa tira R$5.000 de artesanato no mês. É verdade. Né? Lá em Prudentópolis. E aí as agências de turismo, sabendo que tem estrutura, fazem, além, nós fazemos expedições, que é com carro próprio, cada um vai com o seu, mas tem as excursões. Eles recebem várias. Eu já tive pergunta, várias pessoas chegando a gente, se a gente não faz excursão para poder levar para esses lugares, porque eles querem. Gente, a demanda é alta, falta organização. Três Itilhas, a cidade mais austríaca. O que a prefeitura determinou? Não se constrói no município uma casa que não seja com arquitetura austríaca. Você chega no município, arrepia, ninguém quer sair de lá. Agora, a maior cervejaria está lá, uma das maiores restaurantes gourmets na comida austríaca está lá, eles são referência até mesmo na Áustria.
Tem um hotel lá que é todo decorado, a arquitetura, o atendimento, a comida austríaca. Aí o cara acorda você com uma corneta dos Alpes, lindo lá, se quiserem ver lá, entra lá no Almerchan, né? Não podemos perder o Instagram lá do Pé Vermelho. Então, aí que eu falo para vocês. Então, existe um entendimento, que é o que a Angélica falou, de toda uma comunidade. É abrir essa consciência de que se eu fizer para mim, eu vou fazer para você, para o outro, para o outro, para o outro, e todo mundo sai ganhando. E o turismo é isso. Então, o Faxinal hoje tem uma faca, um monte de queijo, um monte de faca na mão. Não é um só, é um monte. A toalha. A toalha, o evento, o local tá ali. Falta as pessoas se organizarem e entenderem o potencial de Faxinal. Faxinal, assim, tem uma capacidade de se despontar, sendo um dos melhores municípios para receber e atender, porque une coisas importantes que tem que ter no município. Tem município que é super organizado, que faz chover onde não tem nenhuma cachoeira. Eles colocam alguma coisa lá e pedem para as pessoas irem, se organizem e faz. Nós temos o atrativo, né? Que são as cachoeiras, que são as quedas, que são os saltos, que são os canyons. Fica outra pergunta para vocês, alunos. São todos explorados? Com certeza não. Não são explorados todos. Por quê? Não é só questão de investimento, nós não estamos falando de números só. Essa questão de pessoas. Outra questão que Faxinal tem um potencial incrível para se fortalecer juntamente com o turismo. Vamos se basear em Prudentópolis. Questão cultural. E a nossa cultura? E a nossa cultura? A terra do tomate. Nós temos toda uma cultura para trazer. Então a gente precisa fortalecer. Você tinha perguntado da questão, vamos voltar aqui agora, a questão do turismo regional, né? Quais são os maiores desafios? Eu vejo que os maiores desafios são pessoas profissionalizadas, devidamente qualificadas, estarem à frente vamos falar assim, de posições de secretarias. Vou falar a nível gestão pública, que é uma das áreas que eu entendo bastante. Falta profissionais na área de turismo. Falta o gestor municipal. Eu não estou falando a nível Faxinal, estou falando a nível regional, estadual. Os gestores municipais, ou seja, os prefeitos, precisam colocar pessoas da área, não tratar como só uma secretaria ali e ficar. Né? Porque senão vai ficando. Isso, infelizmente, já aconteceu há muitos anos atrás aqui em Faxinal. Precisa colocar pessoas profissionais, por quê? Porque aqui em Faxinal, eu e outros profissionais da área, já tivemos a oportunidade de ajudar outras secretarias, pessoas que queriam fomentar o turismo na sua cidade, pessoas que não tinham, tem cidade que não tem uma cachoeira e o pessoal entra em contato e fala, como eu posso desenvolver o turismo aqui na minha cidade? Poxa, a gente começa a conversar, começa a querer fazer um inventário turístico ali, vamos investigar. Poxa, mas você tem um pesque-pague, você tem um pesqueiro, você tem uma rota que dá para fazer, uma rota de turismo religioso. Então é assim que o turismo na nossa região vai acontecendo. Um vai ajudando o outro. Mas se tivesse profissionais em todas as secretarias da nossa região, que são 26 municípios, o Vale do Ivaí, eu acho que o Vale do Ivaí já tinha dado um salto quântico. Em relação a isso. Outra questão que eu acho que poderia já estar acontecendo, fica muita conversa e reunião para marcar reunião. Precisa de gente que... Você quer participar? Vem comigo. Você quer participar? Vamos comigo. Mão na massa, né? Mão na massa. Mão na massa na seguinte questão. Roteiros e rotas turísticas a gente precisa. Pessoal, antes da gente finalizar o nosso podcast, né, eu gostaria de pedir para você explicar um pouquinho mais como funciona a sua expedição e explicar um pouquinho, divulgar também, porque é maravilhoso, gente. Às vezes vocês estão aí precisando, né, querendo também fazer parte. Então, se você puder explicar um pouquinho pra gente. Eu agradeço, tá? Desculpa aí. Agradeço a oportunidade. Bom, a Pé Vermelho Expedições faz passeios turísticos
com a família, amigos. Como que funciona esse passeio? Você tem um veículo 4x4, não precisa ser veículo 4x4, até eu vou explicar bem, porque o pessoal quando fala passeio off-road 4x4, eles lembram daquele outro perfil, que é você colocar o carro no barro, fazer aquela lameira. A gente tem um perfil assim, mas é para outra modalidade, tem roteiros para isso. A maior parte, 99% da Pé Vermelho, são passeios turísticos familiares. Então a gente cria um roteiro. Nesse roteiro é tudo planejado, detalhado, desde a hora que você sai, aonde você vai tomar o café da manhã. Aí você segue em roteiros para as estradas rurais, né, vicinais, geralmente estradas que dão acesso a paisagens muito bonitas, e vai chegando nesse roteiro. Agora, de manhã, nós vamos passar em tal propriedade, em tal cachoeira. Depois sai daquela cachoeira, vai para outro cânion. Sai do cânion, opa, é hora de almoçar, já tem um lugar esperando nós com almoço reservado, né? E sempre buscando o diferencial, que é qualidade, atendimento, capricho. Então, tudo isso, Pé Vermelho, se não tiver um lugar que saiba atender bem, que tenha qualidade na comida, no atendimento, seja hotel ou seja a parte de alimentação, né? Restaurantes, pousadas e tudo mais, a gente já não leva. Por isso a importância do empreendedor entender, por quê? Porque vai criar uma má impressão. Criou má impressão, a gente não quer. Então, às vezes a gente tem dificuldade de achar no roteiro lugares que façam esse atendimento. Excelência no atendimento, qualidade, respeito, carinho. Então, é isso que a gente precisa ter. E o turismo, para tudo na vida, e o turismo não é diferente. Tem gente que fala assim para nós: eu abri um empreendimento aqui na beira do rio, tal, você não traz o pessoal aqui? Falei, sei, vamos lá ver o teu empreendimento. Primeiro que nós temos que ter um roteiro para chegar, nós não podemos chamar pessoas lá de Curitiba para vir aqui e ir lá no empreendimento dele. Eu preciso conhecer, preciso saber, preciso criar mais atrações para chegar até lá. Então é todo um trabalho, é um planejamento. As pessoas vão, cada um nos seus veículos, com a sua família ou amigos, elas vão enumeradas, cada veículo recebe um número, aí a gente sai em comboio, tem o guia, que somos nós, o 01, e tem o fecha, que faz o fechamento desse comboio. A gente vai, todo mundo vai de rádio, comunicador, todo mundo recebe um rádio nosso, todo mundo recebe camisetas também, uniformizados, recebem kits sobrevivência, que são alimentos do nosso município Borrasópolis, que lá nós temos a fábrica de doce, temos a fábrica de biscoito, tudo que é produzido ali a gente faz um kit e presenteia os nossos clientes. Além disso, nós estamos, a Pé Vermelho, por onde passa, gosta de empreender, é essa a ideia, nós temos que abrir. Quantas e quantas pessoas que não tinham ideia que a cachoeira dele, eu podia pagar uma entrada para ele, né? E falar, não, abre tua cachoeira ali, é bonita, nós vamos fazer um acesso, né? Mas olha, toda visita, gente, tem que ser guiada com pessoas responsáveis, tem que cuidar da natureza, não jogar lixo. Se alguém cair e machucar lá, a gente vai estar preparado para atender, a gente sabe como conduzir, entendeu? Tem todo um plano de resgate, de atendimento. Então, o cuidado com a natureza, né, a gente tem que ter esse olhar, por isso que é importante o profissional estar junto, o guia estar junto. Então vai liberar os locais, tem alguém cuidando, fiscalizando, olhando, porque quantos lugares lindos que a gente conhece por aí, você vai lá visitar um monte de lixo. Que jeito que eu levo o turista lá para ver um monte de lixo, acaba tirando a beleza da paisagem de fora, o estrago para a natureza, coisas de Deus aí, lindas que estão aí para a gente contemplar. E a gente hoje tem uma pesquisa que fala o seguinte, olha só, 15 minutos na natureza, você aumenta a sua imunidade em 30%. Então o ser humano já descobriu que ele precisa fazer coisas que levem ao seu relaxamento espiritual, ao seu bem-estar, convive com a família, tirar as crianças do celular, é um dos nossos. Então não é só o turismo, passear ou viajar, é um contexto, vocês estão entendendo? É um bem-estar envolvendo qualidade, atendimento, família, amigo, carinho, conhecimento, por onde a gente passa. A gente fala da história do lugar, das lendas do lugar, do solo do lugar, porque o nosso Paraná, vocês sabem que ele muda, 3 solos diferentes no mesmo estado, né? Da vegetação do lugar, o que tem ali, o que é diferente, o que eles produzem, Então é conhecimento. Então o turismo é muito mais
do que as pessoas pensam, é um bem-estar, uma riqueza enorme. Então é isso que a gente quer levar, e é esse o turismo que a gente acredita, que a Angélica está falando aqui, e que a gente precisa estruturar e montar e apresentar e servir as pessoas disso, tá? Então é nisso aí que a gente acredita. E a Pé Vermelho tem feito isso. Pé Vermelho por quê? Porque aí já vem uma lenda, deixa eu já explicar rapidinho. Nós aqui do norte do Paraná, nós temos a terra basáltica. Basalto, ele é terra roxa, roxo, vermelho. E nós, lá na época do tropeirismo, que o Paraná, uma das coisas que vocês já estudaram aí, o tropeirismo, eles saíam daqui do norte e iam lá para Curitiba. Curitiba, lá, né, Ponta Grossa, Curitiba, lá é areia. A terra lá é areia, já passou, né, do Planalto um para o outro, mudou ali, lá era fundo de mar, a gente tem como comprovar isso e tudo mais. E aqui não é fundo de mar no nosso nortão. Aqui, pelas fissuras, né, das fendas geológicas, então teve os derramamentos de lavas, e daí, então, tem o nosso basalto. O nosso basalto é uma cola vermelha. Os tropeiros saíam daqui do Paraná e iam para Curitiba, as mulheres das pousadas falavam, meu Deus, lá vem aqui os pés vermelhos, porque elas iam encardir, como a gente fala, né, as pousadas e tudo. E aí saiu o pé vermelho. E o que antes era motivo aí de muitas vezes discriminação ou brincadeira, hoje é um motivo de orgulho, porque a terra vermelha nossa é uma das mais produtivas do Brasil e a gente tem orgulho de dizer que somos pé vermelho. Por isso, para ser mais característica ainda, para ser mais regional ainda, não tem uma palavra em inglês aqui, né, ou qualquer outra coisa. Tem uma palavra regional nossa, uma palavra que identifica quem somos. Por isso que a gente colocou os Pé Vermelho, né, Pé Vermelho Expedições. O nosso foco é o Paraná, o nosso foco é tornar o Paraná cada vez mais conhecido no entendimento de turismo, no empreender propriedades, fazer o povo acreditar no turismo, fazer o povo entender que o turismo é muito mais do que locais já com destinos conhecidos e fama, que nós temos lugares incríveis, maravilhosos, que falta é fama, mas tem que ter organização, responsabilidade, cuidado, entendimento, e tem que ter essa receptividade. Eu preciso dos lugares com receptividade, com bom atendimento, para tudo isso acontecer, senão a Pé Vermelho não acontece. Tá? Então a gente tem tentado mobilizar, graças a Deus tem feito, está engatinhando, muitos lugares abrindo aí, né? E isso para nós também é um motivo de orgulho. E vocês estarem hoje fazendo essa entrevista aqui no município de Faxinal, com a Angélica, que já tem uma pasta enorme, um trabalho enorme aí também, para mim, em nome da Pé Vermelho, quero agradecer você, o Colégio Érico Veríssimo, a professora Lorena, pela iniciativa. Que venham muitas iniciativas, porque o futuro está na mão de vocês, e vocês têm que começar a entender isso, tá? O potencial que traz isso para todos nós. Certo, gente? Então eu quero agradecer e eu vou deixar, olha aqui, essas conchas marinhas aqui, eu vou deixar para o colégio a nível de estudo. Essas conchas é lá do Rio Grande do Sul, da maior praia em extensão do mundo, que está aqui no Brasil, né, que é a Praia do Cassino. Nós temos a autorização para catar algumas lá, né, porque eu sou bióloga, a gente tem um projeto ambiental lá, para a gente poder visitar lá, a gente tem que estar fazendo todo um projeto. A Lorena sabe disso, a professora Lorena, mas fica aqui a nível de conhecimento, pesquisa e estudo para vocês na escola. Não sei quem é professora de biologia, mas do agro também tem que ter. Eu vou deixar uma camiseta da Pé Vermelho, depois vocês sorteiam, ver o que vocês fazem. Outra coisa interessantíssima que a gente faz, até a Angélica conhece. Pessoal, a nossa região tem veios geológicos aflorando, veios geológicos de quartzo, que é uma outra história, quer saber, tem que andar com a Pé Vermelho. Aí, nós temos muitas rochas lindas, tem alguns veios. Faxinal, nós não estamos em cima de algum veio, tanto é que vocês não vão ver muito aqui. Mas pegou ali, Caloreta, Colomi, metade de Borrasópolis, até Jandaia do Sul, nós estamos numa faixa de extensão onde aflora. Veja bem, a gente não tem exploração disso. É aflorando, eles afloram por cima da terra e a gente vai lá, cata, trabalha elas, limpa. E o que a gente faz? Uma lembrança da natureza, com permissão, né? E dá para cada um dos nossos clientes com uma frase também de incentivo, de entendimento, para ele refletir o tanto que esse planeta está aqui, o tanto que a gente tem que cuidar, tanto que Deus preparou tudo para nós. Há milhões de anos essa rocha já existia, e o tanto que a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho, e por isso que o turismo é importante, para conhecer tudo isso, as obras de Deus
que a gente faz uma grande análise em cima disso, tá? Então eu vou deixar isso aqui, tem alguns chaveirinhos aqui também da Pé Vermelho, aí depois vocês veem o que vocês fazem aí, tá? Mas já de antemão eu agradeço demais, parabéns e obrigada. Obrigada. Com certeza, né? Adoramos os presentes. A gente Recebidos. Recebidos, olha. Recebidos do dia, gente. Maravilhoso. Adorei conhecer o seu trabalho. Agora a gente vai para a última pergunta e aí a gente encerra. Isso. Tá? Olhando para o futuro, qual o próximo passo para o turismo em Faxinal? Bom, vou responder essa. Só comentar aqui sobre o presente da Andréia. Eu tive a oportunidade de receber um presente seu em 2021. Olha, ela até marcou a data. 2021. E eu estava grávida da minha segunda filha. E ontem, inclusive, eu lá organizando a minha mudança, estou fazendo mudança. Eu peguei o presente e falei, gente, a Andréia, amanhã eu vou estar com a Andréia na hora, gente. É um presente maravilhoso, que marca mesmo. Vamos lá, então. Essa pergunta ela é bem ampla, falando de futuro. A Andréia já falou tudo que precisa, né? Mas hoje, falando a nível de investimento, o primeiro investimento que eu acho que nós precisamos, falando de turismo em Faxinal, é o empreendedor que acredita no turismo, é o empresário que vive do turismo, porque tem muitas pessoas hoje aqui em Faxinal que largaram suas profissões, a vida deu um 180, saiu de um lado e hoje vive de turismo, 100% de turismo. Continue investindo nos seus negócios, porque essa receptividade que a Andréia vive na prática, isso é muito real, e isso conta lá na experiência final, isso conta no retorno, no boca a boca, assim. Então não é porque você investiu no turismo há alguns anos ou começou agora, não pare. Está só começando, porque a vida do empresário, do empreendedor, ela requer qualificação, requer se atualizar, persistência, insistência, porque muitas vezes a gente acha que não está dando certo, que não é para mim, mas empresário de turismo, ou você que deseja investir no turismo, começar a trabalhar no turismo, não desista. A caminhada é longa, mas vale muito a pena. Eu até quando estive como secretária, e hoje, mesmo não atuando em secretaria, mas tendo a minha formação, eu presto uma consultoria gratuita para pessoas de Faxinal que têm a vontade de empreender com turismo. Eu tenho uma chácara, um exemplo, eu tenho uma chácara que tem cavalo. O que dá para fazer aqui? Gente, passeio, café, piquenique. Então, assim, esses feelings, essa troca, essa partilha de uma consultoria mesmo. Não é barato uma consultoria, eu não cobrava na época da secretaria, fazia assim de coração, e eu continuo fazendo aqui em Faxinal. Converso com muita gente que acredita no potencial, até temos um case de sucesso aí dos últimos 10 anos, que eu posso falar que que eu participei, que é o Sítio Santo Antônio, quando o pessoal lá do sítio decidiu, foi a ideia do boi. O boi vocês conhecem, né? Eu falo que o boi é a lenda viva aqui do nosso turismo. Só tirando o gancho, a gente já volta ali na pergunta. O boi chegou e pediu para fazer um café, e foi numa reunião de conselho de turismo. A Silvana fez o café, mas será que vai dar certo? Eu falei, não, vamos precificar, vamos fazer assim, você vai, né? E olha hoje, eles vivem 100% de turismo, eles já têm o chalé, né, ali para receber algo mais intimista, tem área de camping. E outra coisa que precisa ser investida no turismo: empresário, converse com empresários, acreditem em vocês, não queiram depender só da iniciativa pública. A iniciativa pública é muito importante. Os nossos gestores públicos, os municipais, os nossos vereadores precisam investir sim no turismo, acreditar no turismo, mas o empresariado do turismo precisa acreditar e precisa se unir, porque essa troca é o maior investimento. De repente você tem a sua propriedade há muitos anos e eu estou começando. Por que não trocar? Essa partilha acontece muito aqui em Faxinal. Eles partilham com pessoas da nossa região e eu vejo que essa troca de pessoas, essa troca, né? A experiência é um dos maiores investimentos. E hoje, outra coisa que precisa ser investido em Faxinal
é trazer investidores. Trazer investidores. Investidores, como que nós vamos trazer? Outra pergunta que eu trago para vocês. Esses investidores, Faxinal precisa ir para as feiras, para os eventos de grande porte a nível nacional de turismo, precisa ir com material de qualidade. Não estou falando de um material, a gente precisa estar no digital, porque a gente precisa se autovalorizar também. É outro investimento, é o faxinalense valorizar o que nós temos aqui. É compartilhar coisas sobre Faxinal. Amar o que nós temos. Amar o que nós temos, valorizar. Infelizmente, é algo que veio culturalmente em Faxinal que não era valorizado, mas hoje os nossos olhos já estão para esse lado. Então, é valorizar Faxinal, é levar Faxinal assim, que Faxinal não é apenas um turismo rural, um turismo de aventura, é muito mais que isso, é uma experiência, é aquela experiência com cheirinho de pão de vó, aquele cafezinho passado na hora, é a experiência de você amanhecer num lugar e ver o pôr do sol, ou ver o pôr do sol, o nascer do sol, né? Tomando aquele cafezinho, sabe, coado ali na hora, é colher o morango no pé, a geleia. Então, assim, o tropeirismo, né, que é a nossa cultura, é o porco na lata, é a paçoca, enfim, é fortalecer essa questão dessa experiência pro turista. Isso aí eu acho que conta muito. E eu acredito que é isso. Quero agradecer muito o convite de vocês, falar também que outro investimento que seria sensacional em Faxinal, até uma época eu trabalhei com isso, no momento eu não estou trabalhando, são os souvenirs. O que nós temos de souvenirs? Algumas pessoas aqui em Faxinal, algumas empreendedoras e empreendedores fazem as canecas, imãs de geladeira. Esse aqui é pé vermelho. Ó, pé vermelho tem toda uma história. E nós de Faxinal, nós estamos vendendo o quê? Além de cachoeira. É muito mais do que isso. Então, tudo soma. Vai somando, vai pondo valor, vai virando produto e quando vê, tem um monte de gente ganhando, um monte de gente valorizando, um monte de gente. A gente precisa trazer turista para ter dinheiro. E turista gosta de gastar, a gente gosta de consumir, eu sempre falo, e gosta de comer bem. É, bem isso. E a gente faz esse elo. As agências fazem esse elo, trazem as pessoas para conhecer esses empreendimentos. Mas tem que ter essa qualidade, todo esse atendimento aí. E eu sempre falava, né? E falo ainda, pessoal, usem a hashtag Vem Pra Faxinal, despertem no inconsciente de outras pessoas que não conhecem Faxinal o desejo. Ei, o que tem nesse Faxinal que todo mundo fala Vem Pra Faxinal? Então eu sempre falo, despertem o desejo em outras pessoas de conhecerem o nosso turismo. E é isso, meninas. Obrigada, meninas, pela presença de vocês, por vocês estarem aqui compartilhando cada pedacinho de saber de vocês sobre o turismo daqui de Faxinal. Eu agradeço em nome de toda a turma, da professora. É muito gratificante mesmo vocês terem apoiado o projeto, apoiado o turismo mesmo. É muito gratificante mesmo. Obrigada pelos presentes, não precisava, mas a gente fica muito agradecido. E é isso, gente. Até o próximo episódio.